A história se passa em uma era onde monstros sinistros dominam um continente. As cidades erguem castelos e treinam guerreiros de elite, mas nada parece suficiente até a chegada de um enigmático viajante, armado com poderes misteriosos. Ele promete mudar o destino do mundo, desafiando as criaturas e revelando que os verdadeiros monstros podem estar onde menos se espera. A princesa Sally do reino de Aldera foge dos guardas que estão atrás dela, porque ela quer explorar o mundo lá fora. No mesmo instante, ela tromba com um viajante lindão e pede para ele despistar os guardas sobre onde ela tá, e o prota então aceita. Os guardas acham que o cara é só um turista bobalhão e mandam ele tomar cuidado, seguindo na direção errada que ele indicou. Quando os guardas vazam, Sally sai dos arbustos e se apresenta pro novo amigo, o Mikoto, e só diz que é a Sally. Ela chama ele para comer o doce favorito dela, e os donos do lugar riem dela por causar mais um problema. Ela leva ele para dar uma volta no mercado e depois convida ele para jantar no palácio, revelando que ela é uma princesa. Em troca, ela pede para ele contar mais sobre suas viagens, deixando claro que quer vazar do reino chato dela e viajar pelo mundo. Mikoto fala que o reino dela é lindo e pacífico, e que qualquer um seria feliz lá, mas a princesa detesta que a vida dela gire só em torno do reino. Ela dá boa noite e sai. Fora das muralhas, dois monstros estão de olho no palácio. No dia seguinte, Sally entra no quarto do Mikoto e se surpreende por ele ser mais magro e baixo que ela, mas o que a choca mesmo é descobrir que o Mikoto é, na verdade, um moleque. Enquanto eles passeiam pelos jardins do castelo, Mikoto conta suas histórias de viagem e Sally brinca que se um magrelo como ele pode viajar, ela com certeza também pode. Sally pede para ir com ele, mas o clima muda quando ele alerta sobre os perigos lá fora. Apesar disso, ele pergunta se ela ainda quer ir com ele. Sally se surpreende, e Mikoto explica que estava zoando. Ele nunca a abandonaria, mas que o fim pode chegar a qualquer momento para qualquer um. Dentro do castelo, o pai da Sally, o rei, encontra um estranho que se revela ser um monstro meio corno chamado Yaki. O feioso exige 30 corpos por mês como tributo para não finalizar o rei, e quando um cavaleiro intervém, o monstro finaliza, dizendo que esse sacrifício não conta para os 30 que ele quer. Depois de sair da presença do rei, o monstro encontra o Mikoto no pátio com a princesa, fica preocupado e decide cancelar seu plano. Mikoto sente a presença do monstro e dá um sorriso sinistro, seguindo ele com o olhar sem a Sally perceber. Rola um caos no castelo enquanto todo mundo debate como lidar com essa nova ameaça. O rei fala com a Sally e aconselha ela a começar sua jornada, percebendo o perigo de ficar ali. Durante a conversa, um barulho ensurdecedor ecoa e a Sally sai correndo para investigar. E é assim que ela vê esses monstros pela primeira vez no campo. Um grupo de ogros com seu líder, Moki, é abordado por Yaki, que informa que o plano de Moki tá errado, porque o cara que destruiu o país do Yaki tá no castelo. Mikoto se aproxima dos ogros, chamando a atenção do Moki, que fica animado com a ideia de finalizá-lo. Sally intervém, pedindo pro Mikoto cair fora imediatamente, mas ele ignora e se concentra no Moki, se apresentando, e depois que o Mikoto também se apresenta, o ogro ataca com um soco. Quando o Mikoto corta a mão dele, ele ativa os olhos de âmbar, coloca uma bandana com a marca de âmbar na testa e parte para cima dos ogros. Daí fica claro que o Mikoto é de outra terra, e que ele finaliza esses monstros por diversão. O cara tá sempre caçando ogros com uma sede de batalha violenta, e chega no Moki, que tá sangrando. Pergunta pro Mikoto quem ele é, e o Mikoto responde que é só um viajante perdido que caça monstros e vai finalizar o inimigo que tá na porta. Aí a Sally, que se sente em dívida com o Mikoto por ele ter salvo o reino dela, mesmo que de um jeito meio sinistro, de repente vê um cachorro que diz pro garoto que é hora de vazar. Sally pede pra ele ficar e corre atrás dele, mas é parada por uma visão grotesca. O garoto segue andando. Sally grita o nome dele e percebe que ele já foi embora. Faz um mês e ela não consegue parar de pensar nele. Ela decide contar pro pai que vai se aventurar. Corta o cabelo pra mostrar que tá falando sério e diz que não quer mais ser uma princesinha. Para surpresa dela, o pai apoia a decisão dela. O rei pergunta se ela tem um plano, e ela fala que vai descobrir enquanto viaja. Se despede do pai e parte toda empolgada na sua roupa de viagem. Durante a viagem, Sally encontra um coelho que parece um humano desmaiado na floresta. Sally nunca tinha visto algo assim. Tenta ignorar, mas não consegue. Quando ouve o estômago do bicho roncando, ela tira uma cenoura da bolsa e oferece pro coelho, que se apresenta como a França, um coelho que não tem nada de sexualizado. Sally mostra um desenho tosco do Mikoto e pergunta se o coelho viu o garoto, mas o coelho nunca viu. Agradece pela comida e, contra a vontade da Sally, começa a segui-la porque viajar sozinha é perigoso. Eles chegam numa vila próxima onde um aldeão não muito amigável diz pra França vazar porque não podem deixar um demi-humano entrar. Enquanto ele recusa a entrada da França, ele recebe a Sally, mas depois de lembrar de um flashback estranho, ela decide ir embora com a França. Mais tarde, Sally dá sua capa de chuva pra França esconder sua aparência e os dois entram na vila de novo, esperando encontrar comida e abrigo. Eles encontram o Lorde da vila, que os recebe como viajantes. Ao ver as cenouras, a França não contém a empolgação e se revela, mas o homem parece compreender e não se incomoda com a aparência dela. Eles convida para jantar na mansão dele e oferece a casa para eles passarem a noite. No fim da noite, enquanto ele leva Sally pro quarto dela,
O dono do lugar diz que sua região foi devastada por vários monstros que também finalizaram muita gente, mas felizmente, um viajante solitário derrubou os monstros, salvando todos. Sally percebe que esse viajante deve ser o Mikoto e pergunta sobre o paradeiro dele, mas o homem não faz ideia de onde ele está. Ele lamenta o fato de não terem conseguido mostrar gratidão ao herói. Então, em troca, eles recebem todos os viajantes de braços abertos. Ao ouvir isso, Sally pergunta por que ele deixou a França entrar na vila. Ele diz que, afinal, eles não são diferentes dos daimons comuns. Para todos os demi-humanos e ogros, eles são inimigos da humanidade, então é super normal rolar medo e preconceito. Depois disso, a Sally acorda com um estrondo e descobre que um daimon tá causando no vilarejo. Ela chega perto do ogro e fica paralisada de medo ao perceber o perigo. A França chega junto e derruba o ogro com 2 chutes. Enquanto isso, numa parte da floresta, um grupo de caras a cavalo tá observando a treta no vilarejo. Sally agradece a França por ter salvado a pele dela, enquanto os aldeões continuam morrendo de medo da França por causa da força dela. O lorde do vilarejo pede para elas vazarem, mas antes de irem, a França agradece ao cara pela cenoura, o que deixa todo mundo boquiaberto. Ao saírem do vilarejo, elas são cercadas e presas pelos cavaleiros de Hindley. As duas acabam na cela, mas um cara na frente da cela as liberta e se apresenta como comandante do regimento real dos cavaleiros. A princesa Sally diz que foi bobeira eles serem presos, porque ela só tá viajando com uma coelha gente boa que só quer cenouras. Mas o comandante explica que a França também é uma ameaça pela força dela. No entanto, ao ver que a França salvou a Sally e respeitou os aldeões, ele muda de ideia e decide libertá-las. Mas antes atende ao pedido delas, que é comer algo antes de partirem. Elas então passeiam pelo mercado para almoçar. Enquanto isso, fora da cidade, 2 monstros chamados Carrot e Set planejam destruir tudo. A Carrot usa seu ataque de ogro e derruba as paredes do reino, e por usar demais seu poder, assume uma forma infantil. Enquanto recupera suas forças, o Set invade e acaba com os guardas. O autor não avisa Sally que eles precisam correr, mas ela continua indo em direção ao ogro, meio fora de si. A França vem ao resgate e chuta o Set. Eles então dizem para Sally correr o mais rápido possível, mas ela se recusa a deixar a França. O autor não arrasta, deixando a França enfrentar o imenso Set. A coelha promete proteger a Sally, porque essa humana a tratou com carinho, e para o ogro, a luta tá sendo divertida. Enquanto o autor não estava ocupado evacuando o povo, ele nem percebe que a Sally sumiu. Enquanto isso, a França e o Set estão no pau. Durante a luta, o Set consegue pegar a França e jogá-la pro alto. E enquanto ela tá caindo, a Sally, com lágrimas nos olhos, grita por ela. Isso dá uma força extra pra França, que volta a lutar contra o Set. A França agora tá seriamente machucada, e a Sally se junta a ela. Vendo as duas juntas, o ogro decide acabar com as duas de uma vez, mas de repente a Sally sente um calor e seus olhos ficam vermelhos. Num instante, ela corta a mão no Set, exatamente como o Mikoto. Seus olhos ficam da cor de um âmbar, e ela sente um desejo incontrolável de finalizar o ogro. Enquanto isso, a Carrot tá sentada debaixo de uma árvore grande, pensando que o Set tá se divertindo finalizando humanos. De repente, uma figura misteriosa aparece atrás da árvore e pergunta por que ela tá chateada. Surpresa com a companhia inesperada e sem conseguir sentir outra presença, ela vê isso como uma chance de passar o tempo enquanto espera pelo companheiro e tenta ativar seus poderes. Mas, para seu choque, a árvore é cortada sem esforço por alguém. O estranho, que acaba sendo Mikoto, diz que quer participar da diversão e pergunta se a explosão anterior foi coisa dela. Ele então menciona que não acharia agradável finalizá-la enquanto ela tá regenerando seus poderes e sugere que conversem um pouco até que ela recupere as forças. Enquanto isso, o Set fica feliz, finalmente encontrando alguém à altura para lutar. Mesmo com toda a sua força, ela bloqueia fácil o ataque do ogro, e fica pensando que tipo de monstro ela é. Enquanto isso, a Carrot pergunta pro Mikoto se ele é o famoso exterminador de ogros, o viajante lendário que todo mundo comenta. Ele fica surpreso que ela tenha dado ouvidos a eles, e pergunta por que eles invadem a cidade e finalizam os humanos. A Carrot responde que os humanos destruíram um mundo natural onde outras espécies precisam viver para construir seus castelos, então eles os veem como inimigos da espécie deles. Mikoto usou o amor dela pela natureza, mas aponta que no fundo ela só quer se vingar daqueles que roubaram sua terra. Ele também diz que ela não pararia de finalizar humanos mesmo que eles começassem a respeitar a natureza. Depois de ouvir isso, a Carrot diz que os 5 minutos já passaram, chama o Mikoto de perigoso e decide acabar com ele de vez. Ele reativa seus olhos de âmbar, dizendo que ela pode tentar. De volta ao reino, o Set também fala pra Sally que ela é perigosa e começa a usar seu canhão ogro contra a princesa. A Carrot ouve essa explosão e se distrai por um momento, e Mikoto aproveita essa chance para atacar, dizendo pra garota focar na luta. Ele percebe que a oponente usa magia e fica impressionado com a técnica dela. Quando ela vê ele determinado a lutar contra ela, pergunta se ele não vai salvar os humanos que seu companheiro está aniquilando. Então, Mikoto esclarece que sua motivação não é salvar humanos, mas finalizar ogros. De volta ao reino, quando a poeira baixa, o Set fica chocado ao ver que a Sally conseguiu superar a Lisa. Ela então saca sua espada e derrota o inimigo, mas desmaia logo depois. Mikoto pede para Carrot usar o canhão ogro mais poderoso que ela tem contra ele e promete não desviar. Para convencê-la, ele até fere a própria perna com sua katana,
deixando a garota chocada. Insultada, ela usa o canhão, mas como esperado, o garoto sobrevive ao ataque ileso e agora em sua forma infantil. Empurra ela no chão e aponta a espada para ela com a intenção de finalizá-la. A Carrot pergunta o nome dele, e ele se apresenta, dizendo que é um inimigo jurado dos ogros. Ele então pega o olho dela e corta seus chifres, revelando que são a fonte dos poderes de ogro dela. Nesse momento, seu cachorro falante aparece perguntando por que ele não a finalizou, e o Mikoto diz que sem seus poderes, ela não é diferente de um humano, e que isso é uma maneira dele fazer esse ogro viver como um humano, sentindo na pele o que seu inimigo sente. No entanto, o cachorro discorda e diz que sente pena da garota porque se viu nela. O Mikoto se recusa a ver a princesa, que ele chama de alma gêmea. Eles então deixam a cidade. Ao pôr do sol, uma figura misteriosa aparece dizendo que encontrou a pessoa que estava procurando. Enquanto isso, a Sally acorda de suas lesões e vê a França, que está lá do lado dela. Com a memória ainda turva, ela não lembra o que aconteceu na cidade. O autor não aparece dizendo que ela derrotou o ogro. Ela duvida, mas o homem então lhe entrega a espada, confirmando que ela aniquilou o ogro. Ele então pede para eles o seguirem e eles se encontram numa cela, o que os choca. Eles acham que serão presos novamente. O autor nos explica que não é bem assim e mostra pra galera uma mina dormindo numa cela. Ele diz que ela é a ogro que detonou a muralha da cidade, mas ela acha que ela parece só uma garota normal. Aí o autor nos fala que os monstros podem ter aparência humana e revela que provavelmente vão executar a garota quando ela acordar. No entanto, ele acha isso muito cruel, então quer que ela acorde para ouvir o lado dela da história. A Sally elogia o cara pela decisão e se oferece para ficar na cela vigiando a mina. Quando o comandante sai, a França conta pra Sally que a mina tá fingindo que tá dormindo. Ela pergunta pra Carrot se lembra de alguma coisa, mas a Carrot diz que é uma ogro e tenta atacar a França, só que não tem força suficiente. Vendo os golpes fracos dela, a Sally acaba gostando da Carrot e diz que ela é um serzinho adorável. A Carrot percebe que perdeu seus poderes graças ao Mikoto. Quando ouve o nome Mikoto, a Sally finalmente acredita que a Carrot é uma ogro e exige que ela conte o que aconteceu. Enquanto isso, no fundo da floresta, um ogro finaliza os de sua espécie e segue em direção à cidade. De volta à cela, a Sally tá feliz por saber que o Mikoto pode estar chegando e planeja ir atrás dele. Ela promete a Carrot que não vai contar pra ninguém que ela é uma ogro, tudo pra garantir a segurança dela. Porém, agora que perdeu seus poderes, a ogra prefere morrer, mas isso incomoda a Sally. Então ela manda a França ajudá-los a escapar. Enquanto isso, um guarda informa ao autor que o prisioneiro escapou e que a Sally e França ajudaram na fuga. Quando estão fugindo dos guardas, o autor não aparece, se recusando a deixá-los escapar. A França dá um chute no comandante e eles continuam correndo. Quando o guarda dá as rédeas do cavalo pro autor, o reino inteiro é destruído de repente, chocando todo mundo. A Carrot fica surpresa ao ver o Somenki, o grande ogro responsável pela destruição da cidade inteira. Ele zomba da Carrot, dizendo que não entende por que massacrar um reino é tão difícil para ela. Ao vê-la sem chifre, o ogro a chama de humana e insiste que ela deve morrer agora com dignidade. Ela se rende ao comando dele, pronta para oferecer sua vida, mas a Sally intervém, recusando-se a permitir seu sacrifício. No entanto, agora o seu poder não foi ativado. Ela pergunta a França o que fazer, que a encoraja a lutar, observando que ela derrotou o ogro que parecia o Leôncio do Pica-Pau. Ao ouvir isso, o Somenki começa a atacar, interessado em ter seu poder, mas a voz de um homem chamado Sumeragi, telepaticamente, impede o ogro de atacar, ordenando que ele deixe a Sally e dando sua lista de alvos. Enquanto isso, o Sumeragi pode ser visto falando de uma igreja abandonada, dizendo ao Somenki para voltar e recuar imediatamente. O grande ogro dos humanos, seguindo as ordens de seu superior, vai embora. Quando o sol se põe, a Sally fica aliviada por terem sido poupados. Ela então se lembra do autorno e vai verificar o cara. Ela o traz de volta à realidade, dizendo que estão em uma situação terrível no momento, pois não tem suprimentos. Ela diz para ele se recompor, pois no momento precisam sobreviver primeiro. Percebendo que ela está certa, o autorno recobra os sentidos. Ela tá confusa demais para liderar o grupo. Então todos decidem ir até a vila mais próxima. Familiarizada com a área, a Carrot avisa que tem uma cidade a meio-dia de caminhada e dá uma força pra galera, ganhando um afago na cabeça e um elogio por ajudar todo mundo. O grupo então segue para o oeste e chega em uma vila onde todo mundo é super cauteloso com eles. Tentam ficar numa pousada, mas o dono expulsa eles ao ver que estão com um demi-humano. O autor nos apresenta ao cara, que logo reconhece ele como comandante dos Cavaleiros de Hindri. Confiando nele, os deixa ficar em um dos quartos. O autor não passa uma grana para a Sally comprar comida para eles, tentando animar a garota com uma conversa motivadora. Porém, assim que a Sally sai do quarto, ele perde a coragem e chora um monte. E não é só mulher que chora não, até eu choro todo dia. A França tenta animar ele, dizendo que as coisas melhoram com o tempo, e o comandante agradece pelo apoio e desce para buscar água. A Carrot comenta que a França é incrivelmente próxima dos humanos e que isso é errado, já que ela é uma demi-humano. Mas a coelha fala que seu mundo mudou totalmente desde que conheceu a Sally, que cuida e se preocupa com ela. Então convida a Carrot para se juntar às suas viagens. Enquanto isso, a Sally
tá andando pela cidade, pensando em como vai comprar comida para 4 pessoas e refletindo sobre o preconceito contra outras espécies, que é bem pior do que ela imaginava. Pensando nisso, ela encontra o Mikoto e seu cachorro falante. Eles se sentam e a Sally fica feliz em ver o garoto de novo. O Mikoto logo nota o cabelo curto dela e diz que ficou bom, percebendo que ela deve ter passado por muita coisa na viagem pela expressão dela. Ela comenta que viu como os demi-humanos são tratados com desprezo e que ninguém parece questionar isso. Mas a conversa muda quando Mikoto faz uma pergunta difícil. Se um demi-humano finaliza um humano, como ela acha que o filho do humano se sentiria? A Sally pensa que a criança ficaria triste, mas o Mikoto a interrompe, dizendo que a criança odiaria o demi-humano que fez isso e, se pudesse, se vingaria finalizando todos os demi-humanos. É por isso que ele diz que vai eliminar todos os monstros sem hesitar. Ele sorri e fala que isso é tudo hipotético, mas acrescenta que as pessoas ouvem os demi-humanos porque foram criados assim. Enquanto isso, o Sumeragi tá regando plantas numa igreja, fingindo ser padre. Uma órfã mostra orgulhosa os doces que ele fez e corre para brincar com outras crianças. Mas aí o Somenki aparece e devora a criança. Ao ver seu companheiro, ele o alerta sobre ir contra a princesa, pois ela poderia finalizá-lo. Mas o Somenki diz que isso é impossível. Do outro lado da tela, após a conversa, a Sally decide viajar para unir os demi-humanos com humanos, e fazer cada espécie tentar se entender. O Mikoto alerta, dizendo que isso não é tarefa fácil, mas a garota apenas sorri para ele, dizendo que pode suportar algumas dores. Ela convida o garoto para acompanhá-la na jornada. Ele recusa porque prefere viajar sozinho. Aí prometem trocar histórias sobre suas aventuras se encontrarem de novo e o Mikoto vaza. Enquanto caminha, ele se recusa a olhar para trás para a princesa, porque aí poderia acabar aceitando a oferta dela e fica na dele, correndo. A Sally fica chocada ao saber que o Outorno teria acolhido um moleque chamado Bereto, que sobreviveu ao caos e à destruição. O garoto conta que a bruxa da Floresta Ocidental salvou ele, o que faz a Sally querer conhecer a bruxa, surpreendendo todo mundo. Naquela noite, o Sumeragi encontra a Sumari na floresta e oferece transformá-la em ogro de novo, apesar de ela ter perdido o chifre, mas com a condição de continuar viajando com seu grupo atual. Ele conta tudo o que tá rolando antes de partir. A Carrot fala que pode usar seu olho de ogro para vigiar a Sally e ver algo interessante. No dia seguinte, a Sally e os outros chegam na casa da bruxa, que na verdade é um bar. A bruxa se apresenta como Vini, chocando todos. A Sally pede para Vini ensiná-la magia. Depois de ver a humanidade dela numa bola de cristal, a Vini aceita, mas com 3 condições: manter o ensino em segredo, obedecer sempre e pagar 1 milhão de moedas de ouro, o que deixa a Sally chocada. Considerando a situação atual da Sally, a Vini diz que aceita qualquer quantia por enquanto, mas o Outorno aponta que, como estão viajando, não podem gastar grana. A Sally percebe que ele tá certo, então pede que o Outorno a ensine a usar uma espada. Enquanto treinam, a Carrot usa seu olho de ogro na aula e vê uma quantidade enorme de magia dentro da princesa, o que é surpreendente. Já tarde da noite, o grupo se pergunta onde vão ficar, e a Vini oferece os quartos extras do bar de graça, contanto que eles limpem o lugar. Depois, ela mostra pro Outorno o poder que a Sally tem. Mais tarde, a França entra no quarto da Vini, revelando que se conheceram há 3 anos. A Vini misteriosamente diz que a França selou seu poder e finge ignorância sobre seu passado. Ela não insiste no assunto, mostra a arma que preparou para a coelha, dizendo que viu ela usando um martelo antes. A França agradece a Vini e pede mais um favor, que ensine magia a sua amiga como sinal de respeito pela amizade delas. Vini concorda e diz que pode pagar 1 milhão depois. Ela então oferece fazer suco de cenoura para a coelha, deixando a França bem animada. No dia seguinte, a Sally tá feliz por saber que a Vini finalmente concordou em ensinar magia. Para preparar seu corpo, a bruxa manda a princesa treinar resistência com a França primeiro. Vendo a cara de decepção dela, a Vini lembra que, como professora, a Sally deve obedecê-la sempre. Determinada pela magia, a Sally começa a correr com a França. Enquanto isso, a Carrot observa e pensa consigo mesma que a Vini deve ter percebido o imenso poder da Sally, mas não tá falando nada sobre isso e fica se perguntando qual será o plano dela. Depois, o Outorno treina com ela e pede que ela vá com tudo contra ele, garantindo que ela não pode machucá-lo. A princesa ataca ele agressivamente, mas ele só bloqueia todos os ataques. Porém, ele se lembra da luta dela com o Seth, então sabe que a Sally tem um poder oculto. Ele continua o treino e a Sally reclama que o Outorno tá usando só uma mão contra ela. O homem explica que, por hora, só precisa disso para poder treinar. Observando os dois, Vini se lembra do avô do Outorno, comentando que ele criou um neto muito bondoso. Nesse momento, um elfo e um lagarto aparecem procurando a Vini. Eles pedem que ela remova a barreira na floresta sudeste e elimine o ogro que está dormindo. Vini questiona por que eles querem acabar com o ogro que está apenas dormindo. Os dois daimons revelam que estão se preparando para isso e que, como o ogro ainda não é tão forte, é a chance de todos eles acabarem com esse inimigo. Ela concorda, mas com a condição de que a Sally e seu grupo se juntem ao grupo de extermínio. No dia seguinte, a Sally e os outros estão presentes
instantes enquanto a Vinnie desfaz o selo que ela colocou no ogro. A Sally questiona por que precisam finalizar um ogro dormindo. Então ela descobre que um reino foi recentemente destruído. Então eles não podem deixar um ogro perigoso vivo. Enquanto isso, o Autorno se aproxima dos chefes elfos e critica a decisão deles de enviar o povo esquecido para as profundezas da floresta, dizendo que lá eles terão pouca visibilidade do que acontecerá. Ele os acusa de sacrificar o povo esquecido, mas eles não ouvem e mandam seus elfos lutar. A Sally tenta intervir, mas o chefe dos elfos reconhece que o Autorno está certo. Ele não mede palavras e diz a Sally que planejou abandonar o povo deles e que não se importa se eles vierem atrás dele quando a luta com o ogro terminar. Ele afirma que a hostilidade entre as raças é muito mais profunda do que ela imagina. Nesse momento, uma garota chamada Melia surge do selo. Ela reconhece a Carrot, por quem ela simpatiza por ter perdido todos os seus poderes e estar andando com humanos. Para ajudar sua antiga companheira, ela oferece terminar sua vida miserável e diz isso sorrindo, o que faz a Sally acreditar no que vê. Melia tenta atacar a princesa usando seu cabelo, mas a França é rápida em proteger a garota. A Vinnie observa Melia e se pergunta de onde ela veio, já que ela não está do lado deles. Nesse momento, um terremoto vibra no subsolo e o grande ogro selado Juki aparece. A Vinnie se voluntaria para ganhar tempo para que todos possam escapar, mas a Sally recusa a ideia. Enquanto isso, é revelado que o Sumeragi é a mente por trás da confusão e enviou a Melia para causar tumulto. Eles então avistam o Mikoto viajando sozinho. Ele está com muita fome, mas, para o choque do Sumeragi, o garoto facilmente finaliza seu parceiro, revelando que ele não é apenas um viajante solitário, mas um famoso caçador de daimons. Enquanto isso, o ogro da árvore quer finalizar a Vinnie por tê-lo selado por tanto tempo. Autorno elabora um plano para derrotar o grande ogro. Esse plano inclui elfos e lagartos trabalhando juntos, mesmo durante uma guerra. A Sally fica feliz em ver diferenças raciais sendo deixadas de lado para derrotar um ogro. Juki a chama de patética por sequer pensar em paz entre humanos e ogros e diz que ela é delirante. Quando a França tenta salvar a Sally, Melia intervém, dizendo que elas deveriam lutar. Enquanto isso, o Mikoto tenta lutar com o Sumeragi. Ele discorda e fala que o Mikoto não é nada civilizada para a humana Sally. Quando ela está prestes a ser esmagada pelo monstro da árvore, ela finalmente ativa seus olhos de âmbar, dizendo que não pode deixar o ódio vencer. Então, ela se liberta das raízes, o que deixa todo mundo chocado. Quando a bruxinha se aproxima dela para garantir que ela está no controle de si mesma desta vez, ao ver o poder dela, Juki aponta que, se eles nascem do ódio humano, então ela está do lado oposto da moeda e pode facilmente exterminar os ogros. Ele diz que ela não pode falar sobre paz e compromisso, pois sua própria existência é uma ameaça para todos os ogros. Mas se ela quer paz, deve se finalizar primeiro. Ouvindo isso, Sally percebe que não há outra saída senão lutar. Ela declara que ou ele vai viver em paz ou morrerá em suas mãos. Cansada das bobagens dele, Melia decide atacar, mas Sally a impede. Ela então arrebenta o cabelo da doida, conhecido por ser duro como aço, e dá um soco no estômago de Melia, fazendo-a cair no chão. O ogro da árvore volta sua atenção para Melia, determinado que ela é fraca e não tem lugar neste mundo, apesar de ainda serem da mesma raça. Então, ele ataca a jovem ogro usando suas raízes, mas Sally entra em cena e a defende. Sally declara que usará seus poderes em monstros como ele, que não veem mais razão e estão determinados a lutar sem fim contra outras raças. Ela ataca o Juki com um único soco que destrói o monstro. Após usar um poder imenso, Sally fica exausta e Vinnie parabeniza Sally e agradece por salvar todos e a floresta inteira da destruição. Os povos da floresta e os elfos também expressam sua gratidão por salvá-los da extinção. Depois de usar tanto poder que ela nem domina totalmente, Autorno percebe que Melia não está por perto. Revela-se então que ela fugiu para as profundezas da floresta. À noite, Carrot enviou um orbe para verificar Sumeragi, mas, em vez de informá-lo, ela pergunta quais são seus objetivos, já que ela sabe que ele enviou Melia para reviver a árvore Juki. Sumeragi fica irritado com suas perguntas. Em seguida, ela relata como foi a batalha contra a árvore Juki. Ela descobre que Sumeragi teve uma luta com Mikoto e pergunta como Sumeragi sobreviveu. Ele responde que conseguiu negociar com o caçador de ogros e logo depois fala com Carrot sobre o grande potencial de Sally. No dia seguinte, Sally acorda e encontra Autorno no bar conversando com o líder dos elfos e os homens abandonados. Ela mal pode acreditar que seu plano está se tornando realidade, pois pessoas de diferentes raças estão interagindo na frente dela. Feliz, Vinnie diz a ela para não esquecer esse momento, pois guiará sua jornada. Mais tarde, Sally anuncia que eles devem continuar sua jornada o mais rápido possível, pois seus recentes encontros com os ogros não são coincidência. Ela acha que alguém está a seguindo para testar suas habilidades, então será perigoso ficar no mesmo lugar por muito tempo. Ao ouvir isso, Autorno, França e Carrot decidem juntar-se à sua jornada, o que deixa Sally feliz. Ela convida Vinnie para se juntar a eles também, mas a bruxa recusa respeitosamente, dizendo que manterá o bar aberto para eles. Ao se despedirem de seus amigos,
O grupo continua sua jornada. A cena então corta e vemos uma mulher caminhando pela noite gritando ao encontrar um homem aterrorizante com presas afiadas. Todos decidem procurar uma pousada, mas logo percebem que estão recebendo olhares de desaprovação por estarem com companhia demi-humano. Relutantes, enquanto caminham, Carrot sugere que a Sally dê uma lição neles. No entanto, a decepção de Carrot aumenta quando ela argumenta que não pode usar seus poderes dessa maneira. Eles chegam a uma pousada e temem que não lhes ofereçam um quarto por estarem com a França, mas ela acaba oferecendo depois de comprarem o que precisavam. Carrot decide acompanhar e fica chateada porque Sally se recusa a machucar os humanos, então promete a si mesma que fará Sally se arrepender por não julgar os humanos. Durante a viagem, França diz que quer comprar um capuz para se disfarçar, mas chama a atenção em uma barraca que vende cenouras. Infelizmente, ela enfrenta a hostilidade do vendedor, que joga o troco dela no chão, apesar de ela ter tentado comprar educadamente. O coração da ex-ogro, Carrot, se parte ao ver sua amiga silenciosamente pegando o troco do chão. No quarto, Autorno expressa sua preocupação com a Carrot, pois ela nunca enfrentou tanta animosidade humana antes. Quando ela vê a discriminação que sua amiga enfrenta, não consegue lidar muito bem. Enquanto a França felizmente mastiga seu lanche, a ex-ogro se pergunta o que há de errado com os humanos na cidade. Ela fica chocada ao descobrir que quase todos os humanos agem dessa forma e que a demi-humana não reage simplesmente porque já está acostumada. Ela acrescenta que pessoas como Sally têm uma vida muito melhor. No entanto, França argumenta que ela sempre estará ao lado dos humanos nos momentos mais importantes, lembrando a Carrot que Seth pereceu por suas mãos. Enquanto ela se afasta, ouve os moradores desprezando e dizendo que querem finalizá-los todos. Nesse momento, eles falam sobre o vampiro que está rondando, o que dá a Carrot uma ideia. Usando seu olho, ela encontra uma fonte de poder familiar. Enquanto isso, Sally estava procurando seus amigos até que, do nada, um vendedor lhe oferece um polvo. Ao lembrar de um passado traumático, seu poder é subitamente ativado. Nas ruínas de um prédio, Carrot visita esse vampiro, conhecido como Ogro Vampiro, e pede como favor que ele finalize os humanos na cidade, revelando como perdeu seu poder e contando tudo sobre sua situação atual com Sally. Ao ouvir isso, a ideia de uma batalha surge. Ele diz que agora quer o sangue da Sally, mas Carrot diz que ele não pode fazer isso, deixando-o incrédulo. Sally é uma ameaça para a espécie ogro e, portanto, é a pessoa que eles mais podem finalizar. Ela luta para concordar, mas, por sorte, França chega e a convida de volta para casa. Com isso dito, os ogros sugadores de sangue dizem que também têm negócios com ela agora. Então, a demi-humano esmaga seu martelo no chão. O ogro é muito lento, mas os ataques da França não têm força contra ele. Ele a agarra facilmente e mostra suas presas, que eram seus chifres de ogro o tempo todo, cravando-as em seu pescoço, o que faz França explodir. Sally chega bem a tempo de ver o corpo superior de sua amiga explodir. Ela ataca o inimigo, e ele fica chocado quando um único golpe faz ele cuspir sangue. O vampiro pergunta qual é o poder dela, mas não obtém respostas. Então, ele controla seu sangue e o usa para enfrentá-la. Infelizmente para ele, isso não funciona e ela fica cheia de raiva pelo que ele acabou de fazer. Ele se fere e espalha seu sangue nela, usando para agir como fios que aprendem. Ele mostra suas presas novamente. Carrot manda uma explosão na direção dele. Ao perceber que os antigos ogros e humanos são a mesma coisa, decide finalizar ambos. Enquanto isso, vemos a França acordando num plano brilhante onde encontra um anjo chamado Atra, que diz que eles estão no céu e que ela já morreu 2 vezes no ano. Ao saber que sua metade superior foi destruída, o anjo oferece a ela a chance de viver no céu, mas a França diz que seus companheiros a esperam, então ela pode ser revivida. Ela adiciona que planeja usar mais poder e não se importa com as consequências disso. Depois de agradecer a Atra, ela é enviada de volta ao mundo dos vivos. O corpo da França regenera, mas agora ela tem uma aparência sinistra, com asas negras brotando de suas costas e as mãos manchadas de escuridão. O vampiro lembra o gosto do sangue dela e diz que ela definitivamente não é uma coelha, lançando uma bola de energia nela. No entanto, apenas com um aceno de mão, ela dispersa o poder do inimigo, que nem consegue reagir quando ela abre um buraco no peito dele. Com isso, ela atinge seu limite e perde sua consciência. No fim, os ogros vampiros não julgam Carrot por trair os ogros, pois ele fez o mesmo quando se apaixonou por uma humana, com quem se casou e viveu feliz até que, um dia, ao se aproximarem para um beijo, seus instintos o dominaram e, antes que percebesse, ele havia sugado todo o sangue dela. Conforme ele cai, ele expressa sua inveja por ela ter perdido seus chifres e pede que levem a França embora enquanto ainda é noite. Ao ver Atra, a França pensa que morreu de novo, mas não é o caso. Segundo Atra, seus amigos a trouxeram de volta e cuidaram dela após a luta. Tudo isso sem se preocupar com sua nova aparência estranha. Com isso, para ajudá-la a se integrar melhor na sociedade, ela ganha o poder necessário para isso. A demi-humana agradece a amiga, grata por sua companhia. Logo, Autorno entra, pois ouviu as vozes e ao ver a França, fica feliz por ela estar de volta ao normal. Do outro lado da tela, enquanto Sally e Carrot compram cenouras, começam a discutir. Quando Sally admite que finalizou o ogro 7 e também se recusa a pedir desculpas, Carrot fica irritada, mas Sally insiste que só usou seu poder porque era necessário. Nesse momento, um vendedor pede para não discutirem na frente de sua barraca e Carrot o reconhece como as pessoas que estão perseguindo a demi-humana. Ele insulta os demi-humanos,
chamando-os de bestas piores que gado. Carrot começa a ficar irritada, mas Sally soca o homem antes que Carrot possa fazer alguma coisa. Enquanto isso, a amiga angelical da França estava voando alto e viu o espírito do vampiro triste lá no reino humano. Ele pede a Atra mais um pouco de tempo, pois quer terminar de ver as pessoas queimando seu corpo. Depois de receber um soco, o vendedor diz que não acredita que um humano esteja acompanhando uma demi-humano, mas ela o para e diz para eles irem embora, aterrorizados com o olhar ardente de Sally. Enquanto Carrot se afasta, ela pensa sobre a atitude de Sally e sorri, finalmente entendendo que tipo de pessoa ela é. Com isso, ela pergunta se pessoas como esse vendedor poderiam realmente fazer as pazes com os demi-humanos. Sally diz que, embora não funcione o tempo todo, o fato de ter socado aquele vendedor permitiu que ela visse sua amiga ogro sorrir. No final, o vampiro observa seu corpo queimar completamente e espera renascer como algo além de um ogro. A ideia é ver como um humano mau não é nada atraente. Com isso dito, eles concordam que nem todos os ogros são ruins, e depois de uma boa conversa, chega a hora deles partirem, e o anel de casamento cai no chão. Atra ajuda ele a atravessar e ele torce para que a Carrot tenha um destino melhor do que o dele. Do outro lado da tela, todos estão felizes por ver que a França voltou ao normal e se perguntam quem ela realmente é, mas sem forçá-la a explicar. Autor nos sugere que todos saiam, mas com cuidado, já que a Sally provavelmente será investigada por ter atacado aquele vendedor. França pergunta o que aconteceu e Sally diz que ele mereceu. No final, o Exit encontra uma maneira de punir Sally por seu crime, levando-a para a cadeia por uma noite. Vemos o Mikoto caminhando pela floresta com seu cachorro e ele percebe um bandido. O garoto corre para atacar, mas se surpreende ao ver a Milia, que ele estranhamente identifica como uma freira comum. Apesar de sua hesitação, ele oferece a ela uma tigela de comida e pergunta o que ela está fazendo nas montanhas. Ela revela que está sofrendo de amnésia e só se lembra do próprio nome. Durante a noite, enquanto ela dorme, ele pega o capuz e confirma que ela é uma ogro. Ele se prepara para tirar a vida dela, mas o cachorro o impede. Então, Mikoto aponta sua espada para o cachorro, perguntando por que ele está do lado do ogro. Curioso, o cachorro repreende, insistindo que está do lado do Mikoto, mas ordena que o garoto não manche seu nome. Mikoto larga a espada e concorda em levar a garota para a próxima vila. No final, ele pede desculpas por ter apontado a espada para o cachorro. Na manhã seguinte, vários ogros galinhas atacam, mas eles não são páreo para a força do garoto. Enquanto falam sobre os ogros, várias memórias começam a passar pela cabeça da Milia. Eles estão na borda da floresta e se preparam para ir para a cidade vizinha, quando um Lorde Ogro aparece com ordens para capturar a fugitiva ogro patética que está se apegando aos humanos. Ao ver isso, Mikoto tenta explicar que ela perdeu a memória. No entanto, quando ele menciona o Juki, as memórias da garota voltam, assim como o trauma pelo qual ela passou. Ele corta o peito dela e ela diz que odeia o fato de ter caído nas mãos de um meio-ogro sem nome. Enquanto isso, Mikoto diz que a série estava por perto, e diz que ela simplesmente finalizará quem vencer a batalha. Entendendo sua situação desesperadora, ela arranca seu chifre, dizendo ao Mikoto que não é mais uma ogro e pede ajuda. Ela desmaia por perda de sangue e diz que não quer morrer, pois ainda quer encontrar a série. E ela lembra dos olhos demoníacos dela, que a repreende. De repente, ela acorda em um quarto, toda enfaixada, mas segura, ao lado do jovem humano que diz que poupou ambos, pois ela estava sangrando e finalizar qualquer um desses ogros fracos seria perda de tempo. Imediatamente percebendo a diferença entre seus poderes, o ogro não hesita em recuar. A garota agradece ao Mikoto por salvá-la e insiste em se juntar a ele em suas viagens. Ele relutantemente permite, dizendo que só está fazendo isso porque não quer que ela morra logo depois de tê-la salvado. Ela age de forma amigável e até o trata como seu melhor amigo. Do outro lado da tela, vemos uma luta em uma arena terminando com o Torno vitorioso. Ele ri e lembra que era um novato mesmo. Os amigos dele respondem com sarcasmo, elogiando por ele ter derrotado um membro fraco. O autor não fala que se ganhar o torneio, vai levar uma boa grana, mas os amigos nem se dão ao trabalho de assistir. Todos vazam e dizem para ele voltar quando tiver terminado. Todas as garotas acham que ele está nisso pelo dinheiro, mas a França diz que é pelo desejo de ser forte o suficiente para proteger os outros. Vendo só violência humana, Carrot começa a entender os corações deles, dando a séria esperança de que a paz entre as raças é possível. Nesse momento, ela vê o Mikoto passando e corre atrás dele, mas tudo que ele pode oferecer é água, já que está sem grana. Sustentado pela freira, ele mal consegue pagar um quarto para dormir. Ele pediu à freira dinheiro para suas próprias refeições, e depois de contar a fonte de seus problemas, decidiu entrar no torneio esperando ganhar o prêmio. À noite, vemos o Lorde Ogro se desculpando por não conseguir capturar a Milia. Sumeragi diz que não foi culpa dele e que ele simplesmente encontrou um inimigo que não podia enfrentar. Enquanto ele comentavam que o meio-ogro tinha fugido com apenas um olhar do Mikoto, uma criança se aproxima e pede ao meio-ogro para pegá-la. O meio-ogro ignoraria isso se não fosse a cabeça de Somenki repreendendo-o por ter sido desrespeitoso. Então ele é apresentado à garota que é apenas Joselina, o deus das máscaras. Ele imediatamente pede desculpas e a coloca em seus ombros. Juntos, eles caminham até uma plataforma próxima onde uma de suas belas máscaras desenhou um círculo de invocação onde eles realizarão a reunião dos 100 ogros. Quando os ogros deixam o círculo, Sumeragi dá as boas-vindas a todos e começa a reunião. Apontando para o mapa, ele mostra sua esfera de influência no continente anterior e, virando a página, mostra seu estado atual. A
plateia fica chocada ao ver sua enorme redução. Um ogro velho com aparência antiga e sofisticada fala, atraindo a atenção de todos, perguntando se é culpa do garoto dos olhos de âmbar. Isso é confirmado, o que choca a todos. Todos duvidam que um único humano possa ter tanta força, mas o velho diz que é verdade, adicionando que o poder do garoto supera o de qualquer exército. Sumeragi lista os nomes dos grandes ogros, incluindo o garoto recentemente morto, alertando a todos sobre a extinção iminente. Nesse ponto, o ogro trovão interrompe ele, e embora reconheça o poder do Mikoto, argumenta que o medo está sendo alimentado desnecessariamente e sugere que todos se unam. Em resposta, Sumeragi remove a cabeça do Somenki, insistindo que lutar com números nem sempre é a resposta. Irritado com os argumentos do garoto, Sumeragi menciona o nome de outro ogro poderoso, a Carrot, que também foi finalizada pelo garoto dos olhos de âmbar. Aprofundando-se no assunto, ele diz que queria manter o incidente em segredo, pois a Carrot foi finalizada de maneira cruel e seu inimigo tirou completamente sua dignidade como ogro. A provocação funciona bem, pois Todoroki, o ogro trovão, promete finalizar o meliante sozinho. Afinal, ele gostava muito da Carrot. Após a reunião, todos desejam boa sorte em sua luta. Depois da reunião, vemos Somenki gritando, sentindo-se humilhado por ser usado como exemplo. Ele pede a sua mestra para consertá-lo, mas ela tira sua vida. Joselina pergunta se Sumeragi quer se dar bem com os humanos, e ela duvida que isso possa realmente acontecer. Ele diz que não é impossível, já que um de seus amigos compartilhou amor com um humano antes. Quando estão se preparando para partir, ela pede Sumeragi para mantê-la informada, pois não se opõe a ajudá-lo e assistir ao trabalho dele. Lá, o meio-ogro não consegue evitar. No dia seguinte, Joselina aparece diante do Outorno e pede ajuda, dizendo que está procurando alguém chamado Sumeragi. Eles se apresentam, mas ele não capta o significado do título dela. A garota se diverte com o Outorno e pede para ser amiga dele, insistindo que dá tudo o que seus amigos querem. No entanto, ao ouvir isso, o Outorno afaga a cabeça dela e ensina que a amizade é construída sobre laços e que ela não deveria dar tudo o que tem a qualquer um. Por um momento, a garota solta um suspiro sinistro, sentindo-se desconfortável por ter sido repreendida, mas logo volta ao normal. Nesse instante, Sumeragi chega. Ela corre até ele, dizendo que quer ver os humanos, já que ele tem tanto interesse neles. O Outorno se apresenta como um espadachim, e Sumeragi percebe as espadas dele, entendendo que ele está participando do torneio. Quando todos se empolgam sobre isso e dizem que vão assistir ao torneio, Outorno incentiva Joselina a torcer por ele. Depois que a garota promete que vai torcer, eles se separam, e o ex-comandante segue, completamente alheio ao fato de que a garota que acabou de fazer amizade é responsável pela aniquilação de seu antigo reino, pois ela é a mestra de Somenki. Depois disso, vemos Miri animada e pronta para ganhar mais lutas. Mikoto tem outras coisas para fazer e não pode torcer por ela, mas promete rezar para que ela não se machuque na arena. Outorno é chamado para sua batalha e, de repente, um forte aplauso da Joselina ecoa das arquibancadas. Feliz, Outorno decide dar um show para a garota. Enquanto Celie se surpreendia com o barulho da multidão, Sumeragi estava ao lado dela, apresentando-se como alguém que compartilha seu objetivo de buscar paz entre humanos e ogros. Nesse momento, Mikoto chega e diz para ela ir embora, revelando a identidade do homem estranho. Considerando a situação, o ogro admite quem ele é, mas acrescenta que sua influência e o poder dela poderiam tornar seu sonho de coexistência uma realidade. No entanto, o ódio se espalha pelo garoto, pois ele não está disposto a permitir que esse mundo se materialize. Agora, ele estende a mão querendo ajudá-la a alcançar seus próprios objetivos e a forçando a tomar uma decisão. Diante dela está Mikoto, cujo caminho ela não quer seguir, e um ogro, cujo caminho ela compartilha. Arrependimentos virão, não importa o que ela escolha. Então ela caminha até seu velho amigo, quem ela quer parar, mas também quer estar junto. Para sua surpresa, ele se afasta e ela é rejeitada. Mikoto sai dizendo que ela não pode escolhê-lo. Sumeragi a encoraja a seguir sua escolha e aprender mais sobre o garoto. Ela alcança ele e ele se desculpa por ter feito tal oferta, apesar de conhecer seus ideais. Ao ouvir ela insistir, Mikoto encara ela, lembrando sua antiga pergunta sobre odiar todos os demi-humanos se seus pais fossem finalizados por um. Ele disse que, se isso acontecesse, seu ódio por eles transbordaria e então eles finalizaria sem hesitação. No entanto, não importa quantas mortes, nada traz alívio para ele. Ela pergunta o que ele faria se ela estivesse entre eles como defensora da coexistência. A garota estava esperançosa, pensando que Mikoto recuaria, mas sua expressão deixa sua resposta clara. Nesse momento, algo explode na muralha da cidade e lá está Todoroki, acompanhado por Shinkibasu, que agora voa para explorar a área, e um garoto adormecido chamado Daminki é deixado do lado de fora. Os dois decidem se separar e causar caos na arena. Os participantes já sabem que o torneio foi cancelado, pois os ogros estão invadindo. Desesperados por ajuda, eles oferecem 500 moedas de ouro para quem trouxer a cabeça do ogro. Baseado na explosão, Outorno assume que os inimigos devem estar no mesmo nível que o 7. Ele segue, confiando em si mesmo e em seus companheiros para derrotar esses ogros. Em sua jornada, um velho adversário se aproxima e tenta se aliar a ele. Seu amigo não ganha muito e quer ganhar um pouco de dinheiro para alimentar sua família. Ao ouvir isso, Outorno desencoraja o homem, pois conhece os perigos que os ogros representam. Convencido
perdido, ele então desiste. O moleque ogro manda uma explosão de relâmpagos que o atinge, o finalizando instantaneamente. Todoroki aparece e diz que pretendia acertar Autorno, mas Autorno acha que esse garoto é um ogro. Autorno acaba sendo identificado erroneamente como o garoto âmbar. Enquanto isso, Carrot observa o que está acontecendo e fica surpresa com Basso e Shin, e finalmente acha Todoroki. Sally se pergunta se Sumeragi estava envolvido no ataque, mas ele de repente aparece atrás dela, dizendo que está chateado pela interferência. Todoroki atira em Autorno, mas o soldado experiente ergue sua espada para atrair o relâmpago. Fora das muralhas, Mikoto tenta atacar o Damenki enquanto ele dorme, mas subitamente fica inconsciente e dorme. Os companheiros do Autorno fazem o possível para apoiá-lo, mas todos encontram obstáculos de uma forma ou de outra. Assim, Sumeragi provoca Sally, aparentemente de propósito, para fazê-la usar seus poderes de âmbar. Voltando ao Autorno, ele desvia dos relâmpagos e corre, tendo apenas uma espada de madeira para se defender. Furioso, o garoto percebe, mas fica inconsciente após ser atingido por um ataque surpresa. Enquanto isso, Shink caminha pelas ruas, triste porque todos o olham com medo de sua cara feia. Carrot se aproxima dele e pergunta por que estão atacando a cidade. Quando ele a vê, dá risada e diz que está lá para se vingar por ela. Todoroki foi informado de que o garoto âmbar finalizou ela, e todos estão lá apenas para se vingar. Ela pergunta por que Sumeragi mentiria assim e por que Todoroki quer tanto se vingar por ela. De qualquer forma, ela precisa parar Todoroki urgentemente, mas o ogro não permite e decide finalizá-la ele mesmo. Enquanto isso, a sorte de Autorno se esgota quando Todoroki se levanta. Ele vê o chifre da Carrot no chão e assume que os humanos usaram um truque sujo para finalizar sua amiga. Ao mesmo tempo, os outros começam a ser dominados pelos ogros, e Sally não consegue ativar o poder em seu olho. Todoroki usa seu canhão e conjura Raistin, um ser feito de pura eletricidade, pronto para perseguir Autorno. Do outro lado, Shink insiste em finalizar a Carrot porque ela é um membro da Ação de Coexistência, um grupo liderado por Sumeragi que quer a coexistência de ogros e humanos. Além disso, ela é o primeiro alvo para os ogros atraí-los e viver com os humanos. Sem conseguir chegar a um acordo, eles se atacam e, devido à diferença de poder dos invasores, eles esmagam completamente o lado humano, deixando-os completamente indefesos. A Carrot é incapaz de fazer qualquer coisa depois de ter perdido seus poderes. Enquanto isso, Joselina e seu ogro assistem Autorno enfrentar sua morte com um sorriso confiante. Está claro que ele não tem escapatória, mas também é certo que seus companheiros estão a caminho para ajudá-lo. Sua tarefa agora é manter esse garoto no lugar e ganhar tempo suficiente para todos chegarem. Ele insiste e cumpre seu dever, independentemente de chegarem ou não, se divertindo com Autorno. Todoroki lança um ataque com toda a força, ordenando que seu monstro ataque. Depois de escapar da morte tantas vezes, finalmente chegou a hora dele. Assim, o soldado decide saudar a morte com dignidade, pensando em seus amigos. Mas de repente, uma mulher vestindo uma túnica e um chapéu de bruxa aparece diante dele e bloqueia completamente o ataque. Ela diz que ele realmente tem um desejo de morte, mas ele fica chocado ao ver Vinny. Vinny chega à cena e repreende Autorno por sempre tentar se finalizar, lembrando de uma memória distante. Ela diz que deve ser a influência de sua jornada. Todoroki ainda está furioso por seu ataque ter sido bloqueado e, embora ele para o combate, ela não tinha intenção de lutar com ele e veio apenas para dar uma espada a um amigo, e se apressou depois de vê-lo lutando com uma espada de madeira. De certa forma, ele sente uma nova vida vindo da lâmina, e até Joselina reconhece seu poder. Seu nome é Tesouro do Céu, que costumava ser empunhado pela França, e ela pode essencialmente cortar qualquer coisa. Agora tudo depende da habilidade de Autorno em empunhá-la. Tendo dito isso, o soldado confia na espada, tendo fé na bruxa e em sua habilidade com a espada. Ele está pronto para tentar vencer essa luta. Enquanto isso, Bastos está finalizando as coisas do seu lado. A França sobrevive ao canhão dele e se levanta. Enquanto seu anjo se afasta com algum poder, ela ainda está totalmente capaz de lutar. Com isso, seus olhos ficam vermelhos e sua forma tripla de poder retorna. Com um único movimento, a asa de Bazou é cortada e com outro, sua cabeça cai no chão. Depois de derrotar ele, França tenta falar com seus companheiros, mas desmaia pelo uso de seu poder. Do outro lado da tela, Sumeragi questiona a decisão de Sally, perguntando como ela planeja proteger as pessoas com um poder que ela nem consegue controlar. Ao ouvir que ela fará isso de qualquer jeito, ele ri e se rende, explicando que estava apenas testando ela. Ela se pergunta por que seu olho não reagiu a ele, mas ele evita responder, lembrando que seu amigo está em apuros. Antes de partir, ele diz que resolverá as coisas primeiro com Mikoto e depois estenderá a mão para ela, esperando por uma coexistência. Enquanto isso, Autorno está se saindo bem contra Todoroki. Em descrença, o garoto vê a capa de seu chifre e se lembra de quando Carrot a deu a ele, permitindo-lhe controlar melhor sua ascensão. Lembrando por que está lá, o poder surge nele e o Raijin é convocado novamente. Do outro lado da tela, Carrot foge dos ataques de Shiki, atravessando a cidade e chegando a uma parede protetora. Arriscando sua vida, ela desvia de um golpe seu inimigo, com a mão presa na parede, acaba recebendo um golpe dela com toda a força, então ele avisa que perdeu. Por outro lado, Shiki pergunta a Carrot por que ela parece tão acabada, apesar de ter derrotado a pessoa que tentou finalizá-la. Ele diz a Carrot que a coexistência com seres humanos é possível para ela,
mas para ele é impossível. Ele diz que o ogro do relâmpago foi o único que o tratou normalmente e até lhe deu um nome. Ogros com aparência humana como eles provavelmente poderiam coexistir, mas aqueles com características não naturais não teriam lugar em seu novo mundo. Vendo ela chorar por ele espera que haja mais pessoas como ela. Do outro lado da tela, querendo acabar com tudo, o poder dele está solto novamente e mais violento do que antes. Ele lembra o Autorno de dar o seu melhor e, fazendo exatamente isso, ele corta o adversário ao meio e até corta seu invocador no peito, fazendo o ogro do relâmpago cair e a batalha terminar. No entanto, o garoto acorda em uma estalagem coberto de bandagens, ao lado de Carrot. Ao vê-la, ele pensa que ela deve ter morrido, mas fica emocionado ao perceber que ela está viva e bem. Lá fora, Autorno admite que pretendia finalizar o ogro, o odiando por finalizar um amigo inocente. No entanto, o garoto só os atacou pensando que eles haviam finalizado o Carrot. As coisas poderiam ter terminado de forma diferente se tivessem tido tempo para esclarecer as coisas, mas isso teria deixado seu ressentimento pendurado. O ambiente fica triste com todos os desabafos deles, e se encorajam a encontrar um caminho sem lutar. Vinny se diverte com a resposta teimosa deles e sugere que eles vão para o país de Luigia, o único lugar no mundo que proíbe discriminação. Mikoto finalmente acorda, ainda fervendo com o sangue dos ogros. Seus olhos brilham quando Milia entra na sala, mas o cachorro, por sorte, o impede a tempo. Ela imaginava que ele estaria de mau humor depois de ser posto para dormir por Damenki, que obriga aqueles próximos a ele a dormir e os atormenta com pesadelos. Ele come uma maçã que ela comprou na feira e avisa que de agora em diante ficará mais cauteloso. Sally convida o ogro do relâmpago para o grupo, não para viajar com eles, mas para se juntar à sua causa, para compartilhar o objetivo de coexistência. Existem vários ogros por aí, e ela acha que ele é um que vale a pena convencer. Francis esclarece o convite com uma interpretação filosófica, fazendo questionar seu propósito na vida. Ele olha para Carrot e percebe que há um atrito entre os ogros, mas como a facção de coexistência ganha força, esse atrito só tende a aumentar. Assim, ele se aproxima e rejeita a mão dela, dizendo que nunca trabalhará com humanos. Para a surpresa de todos, sua amiga Carrot traduz, dizendo que ele está apenas envergonhado demais para apertar a mão dela, mas ele quer compartilhar o objetivo deles. O garoto sai, e eles dizem para ele ficar e proteger o lar que encontrou, agora como novo parceiro confiante da humanidade. Ele encontra o Sumeragi lá fora e pergunta por que ele o enganou, levando à morte dos amigos ogros. Então, com um pedido de desculpas, ele manda o garoto se juntar a eles, abrindo um buraco em seu peito. Ele pede para mandar cumprimentos para aqueles que estão no céu. Com isso, todos foram para Legiae. Para encerrar essa história, vemos um pequeno flashback. Era uma vez um homem que estava saindo de casa. Ele recebeu comida para suas viagens e uma bela espada para protegê-lo das criaturas sinistras lá fora. Seu nome era Rico Mikoto. Na estrada, ele dá sua comida a um cachorro e se surpreende ao vê-lo agradecer. Ele imediatamente diz para ele se acalmar, bem ciente da reação casual de alguém que acabou de ver um cachorro falar. Então eles decidem viajar juntos. Ele conta que está procurando seus pais para perguntar por que o colocaram em uma cesta e o enviaram rio abaixo. De repente, um ogro apareceu na vila em que estavam, devorando seus moradores impiedosamente. Tremendo de medo, ele empunha sua espada e grita para parar a besta, gaguejando e obviamente assustado. Todos ficam chocados quando esse homem para o punho do ogro com apenas uma mão. Com um grande poder, ele rapidamente corta o ogro ao meio e, ao perceber que o havia finalizado, o poder brilhou em seus olhos. Todos correram para agradecê-lo e rumores se espalharam rapidamente. Todos que estavam sendo aterrorizados por ogros foram atrás desse viajante para pedir ajuda. O ataque desse homem aos ogros continuou, eliminando todos que apareciam em seu caminho, esquecendo completamente sua missão de encontrar seus pais. Durante sua jornada, ele se propôs a caçar os ogros, esperando finalmente terminar sua missão finalizando seu líder. Além disso, em troca de uma refeição, o cachorro escolheu acompanhá-lo durante todo o processo. Um homem chamado Rico cumpriu sua missão, derrotando o líder e forçando todos a partirem. No entanto, foi avisado que sem eles, o que viria a seguir seria pior. Agora considerado um herói, ele se estabeleceu nas montanhas, preocupado com o aviso do líder dos ogros e, obviamente, não querendo envolver ninguém em suas guerras, inventou desculpas para não ver aqueles que o criaram e agora se sentia solitário. Uma noite, um ogro veio até ele de joelhos. Ele tinha se apaixonado e formado uma família com um humano, mas seus instintos o dominaram e ele devorou sua esposa. Esse mesmo ogro estava preocupado que seu filho seria o próximo. Ele implora ao homem âmbar para tirar sua vida, e ele já tem certeza de que seu filho ficará com boas pessoas. Então esse ogro morre. No entanto, um dia na vila, o homem âmbar se depara com pessoas espancando violentamente uma criança indefesa. Ele diz a todos para pararem. Eles estão cheios de ódio porque a criança é um ogro, assim como os monstros que massacraram suas famílias. Como nenhuma negociação funciona,
o Rico decide colocar a criança sob sua proteção. Foi nesse dia que ele conheceu Mikoto em sua casa. A criança pede para ele acabar com sua vida, já cansada e sofrendo. Naquele momento, ele revela que foi ele quem finalizou seu pai, dando ao garoto um motivo para viver, e esse motivo seria vingança. Cheio de ódio por sua perda, o garoto tem a intenção de finalizar, mas é muito fraco para fazer qualquer coisa. Então, o Rico diz para ele ficar forte o suficiente para finalizá-lo, e até esse dia chegar, ele estará sob seus cuidados. Mais tarde, o atual Homem Âmbar diz ao cachorro que não tem intenção de revelar como o pai do garoto implorou para ser morto. Cheio de compaixão, ele pensa no que a criança passou, e insiste que ela deve viver com alguém para odiar, para não perder seu motivo de existência. Ele sussurra tudo, mas o garoto ouve tudo enquanto finge estar dormindo. Desde então, ele ensinou a criança a ler, caçar e, mesmo não sendo bom nisso, a fazer fogo. A relação entre eles se tornou mais próxima, mas a criança ainda se recusava a dizer seu nome. Então o Rico ofereceu o seu, e assim o garoto foi batizado como Mikoto. Ambos encontraram felicidade um no outro, mas isso não durou muito, porque numa noite, um dos Lordes Ogros chamado Noburega despertou. O garoto cresceu e recebeu outra chance de se vingar de seu pai. Após recusar, fugiu. O cachorro pergunta sobre sua ação, mas seus olhos brilham com poder. Ciente de que o Lorde Noburega está se aproximando, ele finalmente encontra o Mikoto, que diz querer ficar ali para sempre, mas em vez disso é encorajado a partir em uma jornada e encontrar pessoas que o aceitem como ele é. Ele promete acompanhá-lo, mas reconhece que essa decisão será difícil. Eles fazem uma promessa: sempre que as coisas ficarem difíceis, o garoto deve superá-las com um sorriso, e assim o homem virá protegê-lo. Uma noite, Mikoto sente de repente uma sensação familiar, semelhante a quando seu pai desapareceu. Enquanto corria, o cachorro bloqueia seu caminho, dizendo para voltar, mas ele não volta. As marcas de uma grande batalha aparecem e o Rico está deitado no chão. Seus membros foram arrancados, e quando Nabila aparece, ele dá um último golpe, acertando Noburega a centímetros de o decapitar. Ele vê a lua em forma de bolinho e pergunta se Mikoto também consegue a ver. A criança está em choque e chora, e ele dá um sorriso fraco para o garoto e o ensina uma última vez sobre a jornada que ele está prestes a começar. Entendendo seu medo, ele o lembra de sua promessa de protegê-lo. Assim, ele deixa sua espada para proteger a si mesmo e aos outros, e uma luz cor de âmbar sai de seu corpo e entra no garoto. E naquele momento, uma enorme explosão do Lorde Noburega vem em sua direção. No entanto, o garoto caminha até Noburega, arrastando a lâmina, completamente fortalecido pela lâmina de seu mestre. O chifre de Mikoto fica muito maior e ele instantaneamente corta a mão do inimigo, arranca seu chifre e decide que vai acabar com a batalha entre ogros e humanos, simplesmente finalizando todos eles. Fora do flashback, vemos Milia carregando Mikoto adormecido nas costas e o cachorro diz que ele sempre terá um buraco no coração até o dia em que encontrar alguém com quem possa compartilhar um sorriso genuíno. Assim termina o anime. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, que é ogro, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso é muito importante. Dito isso, lembre-se de que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio todos os comentários. E sem mais delongas, Otaku no Toco fica por aqui.